Esta é a sexta aula da disciplina Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica do curso de Tecnologia de Energias Renováveis da UEPB. Então, nós vamos aqui, essa nossa aula é uma aula dedicada aos alunos da UEPB, mas que está público também para todos assistirem. Então, vamos falar hoje a respeito de baterias. Então, por que nós utilizamos bateria? Então, nós utilizamos bateria porque os sistemas fotovoltaicos, evidentemente, eles só geram energia apenas quando ocorre o sol. Então, se você não tem uma forma de armazenar energia, então você tem duas hipóteses para a energia gerada sem que haja armazenamento. Ou você desperdiça o que é gerado, ou então você injeta na rede. Injetando na rede aí é o caso de sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Está um pouco pequeno aqui, eu vou ampliar um pouquinho para que todos possam perceber as informações que estão mostradas. Então, vou colocar aqui novamente. Então tá aí. Então o excedente ou é desperdiçado ou então é injetado na rede, no caso de sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Então as baterias, elas garantem a energia tanto à noite quanto em dias nublados, tá bom? Então aqui está um fluxo de carga da energia, no caso em que existe a bateria. Você tem o painel solar, tá certo? Aí do painel solar você vai para o controlador é que vai fazer o gerenciamento do carregamento da bateria com a energia que vem do painel solar, que é motivo de outra aula. A bateria, então, ela vai fornecer energia tanto para o inversor, ou então ele pode fornecer energia diretamente para uma carga DC, certo? Uma carga DC de corrente contínua, ou então ele vai para o inversor e vai alimentar as cargas de corrente alternada, tá bem? Então esse é o esquema do uso de uma bateria no caso de um sistema fotovoltaico independente, que é comumente chamado de SFI, tá bem? Então aqui eu vou mostrar a imagem de uma bateria que é recarregável, como vocês podem perceber. Então essa aqui é um tipo de bateria que é uma bateria estacionária. Uma bateria estacionária. Bom, então, qual a função dela? Ela vai armazenar energia elétrica na forma de energia química. Então, você vai disponibilizar uma energia elétrica que está na forma química internamente na bateria. Então, o que ela vai fazer? Ela vai converter energia química em energia elétrica durante a descarga. Como ela é uma bateria recarregável, então vai ocorrer uma reação reversível, tá vendo? Em que você fornece energia elétrica, certo?
e você armazena novamente aquela energia elétrica em energia química no interior da bateria. Por isso que ele é uma bateria recarregável. Tá bem? Bom, então, prosseguindo, nós vemos aqui esse esquema, né, em que temos dois tipos de sistemas. O sistema off-grid, aquele que não está ligado, que é o sistema independente, aquele que não está ligado à rede, e aqui um sistema híbrido, que tanto ele possui armazenamento interno no seu sistema, quanto você tem uma ligação com a rede elétrica. Então, para ambos os casos, você vai utilizar a bateria. Então, a bateria para energia solar pode ser utilizada em dois tipos de sistemas. O sistema off-grid, tá vendo? Ó, que é o sistema isolado, que a gente chamou de sistema fotovoltaico isolado, certo? Ou então o sistema híbrido. Observe como é o sistema fotovoltaico isolado. Você tem placas fotovoltaicas, você tem o regulador de carga, que nós chamamos também de controlador de carga, e então esse controlador ele vai controlar o carregamento do banco de baterias. Então a bateria ela vai passar para o inversor a energia elétrica em corrente contínua e o inversor vai fazer a transformação de corrente contínua em corrente alternada para a sua residência. No caso do sistema híbrido, nós temos aqui a placa voltaica, certo? A placa voltaica, o inversor e o carregador. Então veja que você agora, o próprio inversor, ele pode fazer o carregamento da bateria. E aqui temos aqui a nossa bateria, a nossa residência, e o excedente ele vai ser colocado para a rede. A mesma coisa pode acontecer nos dias em que não houver a participação nem da placa voltaica nem das baterias na formação da energia elétrica para a sua residência. Então, a energia elétrica entra da rede concessionária para a sua residência. Então, isso caracteriza um sistema híbrido, tá bom? Então, nos sistemas off-grid, vamos começar falando um pouco a respeito do sistema off-grid. No sistema solar off-grid, a sua propriedade não estará conectada à rede elétrica. Portanto, 100% de sua energia elétrica será gerada pelos seus painéis solares e armazenadas em baterias para uso durante a noite. Qual é a vantagem do sistema de energia solar off-grid? É que a sua propriedade, a gente costuma dizer que é a sua própria ilha, tá bom? Ela é o que? Autossuficiente eletricamente. Então, essa é uma grande vantagem. Tem medidor? Não tem. Então, porque ele é completamente isolado da rede pública, então não possui medidor. Então, você não vai ter conta de energia para pagar, tá bom? Essa é a nossa grande vantagem. Qual é a desvantagem? A desvantagem da energia solar off-grid, então, é que elas são mais caras do que o sistema on-grid, tá certo? Então, você tem aqui que pesar essas duas características para saber se compensa você usar uma energia solar off-grid ou então uma energia solar on-grid, tá bom? Então, continuando. Então, para que a gente possa escolher uma bateria mais adequada para o nosso funcionamento, nós temos que trabalhar com análise de que tensão é necessário para a bateria, para nós adquirirmos a nossa bateria. Você tem 12 volts, 48 volts, ou 48 ou então 24 volts. E aqui no caso se trata de bancos de bateria. Você tem que ver também a tensão de flutuação. O que é que quer dizer isso? Durante do seu funcionamento,
a sua tensão pode variar de um valor a outro. Então, esse intervalo de variação a gente chama de tensão de flutuação. Você também tem que analisar o corte e a equalização. Então, o corte seria exatamente o momento em que a bateria ela ganha um nível tal baixo em que você precisa desconectá-la. E a equalização é um processo que você vai promover a igualização das tensões de cada célula interna da bateria. Então, é um processo que você vai trabalhar para deixar todas as células internas com praticamente a mesma tensão. Uma vez que no processo de descarregamento, as células internas começam a mostrar tensões diferentes. Você também tem que ver a compatibilidade com o inversor e com o controlador de carga. Então, são essas características aqui que você vai ter que procurar compatibilizar para que você possa comprar sua bateria. No caso de sistemas híbridos de energia solar, os sistemas fotovoltaicos híbridos são configurados para que sua propriedade esteja conectado a quem? A rede. Além de que você tem duas coisas, tanto você conecta a rede quanto você armazena a energia solar nas baterias. Os sistemas híbridos, elas priorizam o uso de eletricidade armazenada em suas baterias sobre a eletricidade da rede. Então significa dizer que você vai usar prioritariamente a energia fornecida pelas baterias em detrimento da energia que está sendo fornecida, que pode ser fornecida pela rede. Então, se a bateria estiver com condições de fornecer eletricidade, energia elétrica, ela vai fornecer e você não vai consumir energia elétrica da rede. A vantagem é mais barato que um gerador de energia solar off-grid, pois você precisaria de uma quantidade menor de baterias. Então, se você fosse utilizar o sistema off-grid, você teria que ter um conjunto de baterias maiores do que o sistema híbrido, tá bom? Explicando um pouco melhor a questão das características da bateria. Por exemplo, tensão de flutuação. A flutuação é a faixa de tensão em que uma bateria é mantida após estar 100% carregada. Então, para sistema com 12 volts, no caso de uma bateria do tipo chumbo ácido, então ela fica variando entre 3,2 a 3,8 volts, certo? Então essa aí é a tensão de flutuação, quer dizer, essa faixa de tensão, né, de uma bateria de 12 volts, né, em que ela é mantida 100% carregada. Então, enquanto ela está com 100% carregada, você tem a tensão entre esses dois valores. Por outro lado, nós temos também, como eu já falei, a nossa equalização. Então, é uma sobrecarga que você vai colocar intencionalmente, mas aí você tem que controlar direitinho. Para quê? Para balancear as células e remover o que se chama de sulfatação interna da bateria. Então, se você tem uma bateria, né, você vai colocar, veja que tem aqui um polo, o seu polo negativo, o polo positivo. Então, você vai intencionalmente, através de um controlador, você vai pegar de alguma fonte de energia
Então você vai colocar intencionalmente uma sobrecarga nessa bateria, tá bom? Você vai colocar intencionalmente uma sobrecarga para fazer o processo de balancear as células internas, porque a bateria ela é composta de várias células em série, tá vendo? Elas são compostas de várias células internas, cada uma célula dessa tem um polo positivo e um polo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, então assim sucessivamente. Então pode acontecer, isso aqui é a parte interna da bateria, pode acontecer que a tensão de uma célula dessa esteja desbalanceada, as tensões estejam desbalanceadas, quer dizer, elas estão com tensões diferentes, então você vai fazer essa equalização. E além disso, você vai colocar, no caso da bateria chumbo ácido, o eletrodo ele vai estar com o sulfato de chumbo, vai estar com o sulfato de chumbo, que nós vamos ver ainda nessa aula, impregnado na superfície do eletrodo, e aí você vai com esse carregamento adicional, uma sobrecarga, você vai quebrar essa sulfatação. Então, sulfatação significa o depósito de sulfato de chumbo nos eletrodos da sua bateria. Então, aqui está explicado, é o processo químico de acúmulo e endurecimento de cristais do sulfato de chumbo, tá vendo? Nas placas internas de uma bateria de chumbo ácido. Esse fenômeno ocorre de forma natural durante o uso, mas torna-se um grave defeito quando a bateria permanece descarregada ou parcialmente carregada por longos períodos. Os cristais cobrem as placas metálicas, aumentando a resistência interna e fazem com que a bateria perca a capacidade de armazenar carga. Então, o que ele quer dizer é que você tem aqui os dois eletrodos, tá vendo? Os dois eletrodos. No caso da bateria de chumbo ácido, um eletrodo é o chumbo poroso e o outro eletrodo é o dióxido de chumbo. É o dióxido de chumbo. Então, esse dióxido de chumbo ele vai ser recoberto por uma camada de sulfato de chumbo. Ó, vai ser recoberto por uma camada de sulfato de chumbo que vai ser prejudicial o seu uso. Então, nesse caso, quando você coloca um carregamento nele, você vai quebrar essa camada aqui de sulfato de chumbo. Tá bem? Os cristais cobrem as placas metálicas, esses cristais aqui de sulfato de chumbo, eles aumentam a resistência interna e fazem com que a bateria perca a capacidade de armazenar e de segurar a carga. Tá bom? Então, vamos prosseguindo. Então, as baterias estacionárias do tipo ventiladas, tá certo? Onde você tem acesso aos vasos, elas aceitam muito bem a equalização. Então, como é que você vai fazer essa equalização? Você vai aplicar uma tensão em torno de 15 volts durante aproximadamente 2 horas. E aí, nesse caso, você está promovendo a equalização. Tá bom?
Além das baterias ventiladas, você também tem as baterias estacionárias seladas. São aquelas do tipo GEL ou AGN. As baterias estacionárias seladas exigem extremo cuidado, pois a alta tensão ela vai gerar gases, tá vendo? Se esses gases forem expelidos pela válvula de segurança, a água perdida não poderá ser reposta, danificando a bateria permanentemente. Então, com relação a essa equalização que eu acabo de falar, então deve seguir rigorosamente o manual do fabricante, tá vendo? Do fabricante. Então, muitos eles recomendam limitar a tensão de equalização nessa faixa de tensão, do 14,2 a 14,4 volts. Bom, você pode também quebrar esse sulfato de chumbo que fica impregnado na parede do eletrodo com um dessulfatador de bateria por pulsos de alta frequência. Então, para baterias que já perderam muita autonomia, carregadores comuns não conseguem quebrar os cristais ásperos. Então, você vai utilizar um dessulfatador eletrônico, que é um dispositivo que envia pulsos elétricos de alta frequência e alta tensão com baixa corrente. Esses pulsos criam uma ressonância magnética que estilhaça os cristais acumulados nas placas de chumbo, limpando-os ao longo de ciclos que duram de 48 a 72 horas. Bom, como é que você vai prevenir que aconteça essa sulfatação em um sistema fotovoltaico? Primeiro, você vai evitar descargas profundas. O cálculo que você vai fazer, você vai ter que prever que o descarregamento não atinja valores de tensão muito baixa. Então, não permita que as suas baterias estacionárias operem abaixo de 11,8 volts a 12 volts de forma constante. Quando se tratar de 12 volts, você não vai permitir que ele trabalhe abaixo de 11,8. E você vai ter que recarregar imediatamente. Então, após um dia nublado ou uso severo, quer dizer, por que o dia nublado? Porque nesse dia nublado nós vamos utilizar a energia da bateria. Então vai descarregar. Ou então, se tiver ocorrido um uso severo dessa bateria, ela vai realmente afundar a tensão. Então, assim que o sol retornar, você já vai providenciar o carregamento da sua bateria, tá bom? Então, isso é uma maneira de você prevenir a sulfatação. Bom, as principais tecnologias que a gente tem de bateria são as baterias de chumbo ácido, que são as mais antigas, a lítio-íon, que é hoje a dominante, e a de níquel-cádmio, que é uma bateria mais rara de você encontrar. Vamos falar da bateria, um pouco da bateria de chumbo ácido. Então, a bateria de chumbo ácido, ela tem um eletrodo, tá vendo? O eletrodo negativo, ó, esse aqui é o eletrodo negativo, que se chama ânodo. Negativo.
e o eletrodo positivo, que se chama cátodo. Tá bom? O eletrodo negativo, ele é um chumbo poroso, é um elemento de chumbo poroso. Enquanto que o eletrodo positivo, ele é o dióxido de chumbo, tá bom? O dióxido de chumbo, que é o PbO2. Então você vai usar o ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico, ele vai ser diluído em água. Em água. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Quando você tem o chumbo, os dois eletrodos, ó, do chumbo poroso mais o dióxido de chumbo, aqui é o eletrodo, é o cátodo, eletrodo positivo, e aqui é o ânodo, eletrodo negativo. E você combina com o sulfato, o ácido sulfúrico, aqui é o ácido sulfúrico, ácido sulfúrico. Você vai ter o sulfato de chumbo e você vai ter a formação de água, tá bom? Então, esse ácido sulfúrico diluído em água, que é importante que isso seja dito, que você vai diluir o ácido sulfúrico em água, ele vai reagir com esses dois eletrodos, tanto o cátodo, que é o dióxido de chumbo, quanto o eletrodo ânodo, que é o chumbo poroso, e um resultado dessa reação, você tem a formação do sulfato de chumbo, mas tem a formação de água. Então é por isso que com o uso da bateria, ela começa a formar muita água, tá certo? E é por isso também que ao formar muita água, então esse eletrodo ele vai ficar com uma densidade, ele vai modificar a densidade dele, tá vendo? Ele vai diminuir a densidade, porque ele está formando mais água, tá certo? Então, a diminuição da densidade, ele é um indicador de quanto a bateria está descarregada, porque se ele foi muito utilizado, ela formou muita água. Se ela formou muita água, o eletrólito da bateria vai ficar com uma densidade menor. E aí você mede a densidade para perceber se a bateria está mais ou menos descarregada. Então, falando um pouco mais a respeito dessa etapa de descarregamento, fornecimento de energia elétrica, a gente tem o seguinte: o processo é iniciado quando você coloca o ácido sulfúrico na água, tá vendo? Quando você coloca o ácido sulfúrico na água, ele vai se dissolver. Veja que aqui está o ácido sulfúrico, tá vendo? Aqui está o ácido sulfúrico, que você vai colocar em uma água, tá vendo? E aí você vai dar a formação de dois íons. Esse daqui é o íon sulfato. Esse aqui é o íon sulfato. E aqui é o íon hidrogênio. Tá bem? Então, como resultado da colocação do ácido sulfúrico na água, você vai obter a formação de dois íons. Esses dois íons aqui é que são necessários para fazer a reação química para a obtenção da energia elétrica nos eletrodos. Quais são os dois eletrodos? Que é o chumbo poroso e o dióxido de chumbo. Tá bem? Então vamos ver a reação do lado positivo. A gente já falou que o lado positivo é o cátodo, certo? O lado positivo é o cátodo
emite o dióxido de chumbo. Então veja bem, o dióxido de chumbo, que é o cátodo, ele reage com o íon sulfato. Então aqui você tem, deixa eu colocar uma imagem melhor. Deixa eu ver aqui se eu coloco uma imagem melhor. Aqui. Eu acho que essa imagem está melhor aqui. O dióxido de chumbo, tá vendo? Ó, esse aqui é o dióxido de chumbo, tá? Que é o eletrodo, que é o eletrodo positivo, é o cátodo, né? Então esse dióxido de chumbo ele vai reagir com o íon sulfato. Se lembre que na dissolução do ácido sulfúrico na água, ele vai gerar o íon sulfato e o íon hidrogênio. Então, a reação química vai se dar com o quê? Com uma molécula, a molécula de dióxido de chumbo, ela vai reagir com o íon sulfato e com mais 4 moléculas de hidrogênio, certo? Então, o que é que vai acontecer? Esse íon sulfato aqui, ó, tá vendo? O íon sulfato, ele vai se combinar com o chumbo, ó. Quando ele se combina com o chumbo, então você veja que tem aqui o chumbo juntou com o íon sulfato, então, formando o sulfato de chumbo. Sulfato de chumbo. Bom, então, agora essa molécula de oxigênio aqui, ó, tá vendo? Como você quebrou a molécula de dióxido de chumbo, esse O2 aqui vai se juntar com os hidrogênios, tá vendo? E vai formar a água. Então você vai ter a formação de duas moléculas de água, tá bom? Então aqui, antes você tinha 4 hidrogênios, aqui você tem 4 hidrogênios. Antes você tinha 2 oxigênios, aqui você tem 2 oxigênios também. Então você, resumindo, o íon sulfato mais o íon hidrogênio, ele vai reagir com o dióxido de chumbo. O íon sulfato ele vai se agregar ao chumbo para formar o sulfato de chumbo. E o hidrogênio vai se agregar com o oxigênio para formar a água. Então isso aqui é a formação de água. Tá bem? Então o sulfato de chumbo forma uma camada. Esse sulfato de chumbo, isso vai ocorrer na superfície do dióxido de chumbo, que é o eletrodo positivo. Ó. Então você tem o eletrodo positivo aqui. Isso daqui é o dióxido de chumbo. Aqui está o dióxido de chumbo. Então, quando os dois íons, tanto o íon sulfato quanto o íon hidrogênio, ele reagir quimicamente com esse dióxido de chumbo, ele vai provocar o surgimento de uma camada aqui, ó, como eu expliquei anteriormente, de sulfato de chumbo. Tá vendo? De sulfato de chumbo. Então essa camada aqui é uma camada esbranquiçada e ele tem características isolantes. Então ele vai, cada vez que essa camada aumentar, ela vai dificultar a passagem de correntes elétricas, tá bom? Porque ela está isolando o dióxido de chumbo
do, do ambiente de, de ácido sulfúrico dissolvido na água, que é o eletrólito, tá vendo? Então isso aqui é o eletrólito, que é composto dos dois íons. Então esses íons cada vez vão ficar mais isolados do dióxido de chumbo e cada vez menos reação vai ocorrer, tá bom? Então, nessa situação, ocorrendo essa reação aqui, o que vai acontecer é que essa é uma reação de redução. Significa dizer que ele vai receber elétrons. Então, como é que ele vai receber elétrons? Ele vai receber da parte externa, do circuito externo, que já vem, esses elétrons, ele já vem do outro eletrodo, tá vendo? Que é o eletrodo de chumbo poroso, que é a parte que vai fornecer os elétrons. Então, o chumbo poroso, que é a parte negativa, tá vendo? Do eletrodo negativo, ele vai fornecer através de circuito externo esses elétrons que vão completar essa reação. Então essa reação aqui é uma reação de redução, porque ele vai receber elétrons do elemento que se oxidou, tá bom? Então o dióxido de chumbo ele é um elemento oxidante, tá certo? Ele é um elemento oxidante, porque você vai retirar elétron do, é, do eletrodo negativo. E como ele é um agente oxidante, ele vai ocorrer uma reação de redução. Sempre ao contrário. Onde ocorre a reação de redução, ele é um agente oxidante. Enquanto isso, nesse caso aqui, ele vai ocorrer, ele é um agente redutor, tá certo? E vai fornecer os elétrons. Como ele vai fornecer o elétron, vai ocorrer uma reação de oxidação. Então, onde ocorre reação de oxidação, ocorre no elemento redutor. Onde ocorre a reação de redução, ocorre no elemento oxidante. Tá bom? Então, esse processo aqui vai fazer com que ele receba elétrons. Por isso que ele é o polo positivo. Tá bem? Bom, então quais são as consequências da sulfatação? Então, o que a gente está chamando de sulfatação é a formação do sulfato de chumbo. O dióxido de chumbo, se lembra, o dióxido de chumbo é o catodo positivo, é o eletrodo positivo. Ele é um bom condutor de eletricidade, quer dizer, ele é um óxido metálico semicondutor. No entanto, quando esse dióxido de chumbo ele reage com os íons sulfato e íon hidrogênio, ele vai formar o sulfato de chumbo, que se forma em cima dele, tá vendo? Só que o sulfato de chumbo ele é o que? É um isolante elétrico. À medida que a descarga avança, essa camada branca de sulfato de chumbo vai crescendo e cobrindo a superfície do dióxido de chumbo.
Como resultado, a resistência interna da bateria aumenta progressivamente durante a descarga. Por isso que você nota que se você tiver uma bateria, então ó, nós temos uma bateria. Essa bateria ela é representada por uma fonte de tensão, tá certo? Em série com uma resistência interna, tá vendo? Uma resistência interna. Então, quando a gente vai trabalhar no circuito elétrico, nós vamos colocar aqui ó, uma carga ligada à nossa bateria, mas a nossa bateria, na verdade, ele é formado aqui ó, por uma fonte de tensão, tá vendo? Fonte, uma tensão interna, tensão VI interna, com uma resistência interna, tá vendo? Então essa resistência interna, no caso da bateria de chumbo ácido, é exatamente a camada de sulfato de chumbo, tá bom? Essa camada de sulfato de chumbo que ocorre com a reação química entre o dióxido de chumbo e os íons sulfato e hidrogênio, ela vai aumentando conforme ocorra o descarregamento da bateria, quer dizer, o fornecimento de energia pela bateria. Tá bem? Então, a camada de sulfato de chumbo que se forma sobre o dióxido de chumbo é fina, macia e porosa. Ela causa resistência, mas o eletrólito ainda consegue penetrar nos poros para reagir. O processo de carregamento da bateria consegue quebrar esta camada e, como resultado, a resistência interna diminui. Tá certo? Então, o carregamento ele vai justamente quebrar essa camada de dióxido de sulfato de chumbo, tá vendo? Restituindo o dióxido de chumbo integral, certo? E aí isso diminui a resistência interna. É, a sulfatação crônica, né, que nós estamos falando da sulfatação crônica. Se a bateria ficar muito tempo descarregada ou com nível de eletrólito baixo, esses cristais que se formam aí, sulfato de chumbo, eles crescem e se rearranjam, formando cristais grandes, duros e compactos, e a tensão do carregador não vai mais conseguir quebrar esses cristais grandes. Tá vendo? É nesse ponto em que você tem dificuldade em fazer o carregamento da bateria. A bateria já está danificada, tá certo? Então, a formação de água e diminuição da densidade. À medida que ocorre o processo de descarga da bateria, veja que a gente está trabalhando com a descarga, quer dizer, ele está fornecendo energia a uma carga. Existe um aumento de água e, por consequência, existe a diminuição da densidade da solução eletrolítica. Tá bom? Então você veja que quando o eletrolítico, como eu disse, ele é formado por, você vai jogar água, você vai ter a água e você vai colocar o ácido sulfúrico, tá bom? Então esse aqui, quando você mistura aqui, você vai ter a formação do eletrolito.
da solução eletrolítica. Então, a solução eletrolítica ela é formada pela adição de água e de ácido sulfúrico, certo? Então, à medida que você está trabalhando, ela está descarregando, fornecendo energia para a carga, então a concentração de água vai aumentando, tá vendo? Como a concentração vai aumentando, então essa densidade vai diminuindo. Então, a densidade do eletrólito varia durante o processo de descarga. Quais são os valores típicos? Quando ela está completamente descarregada, a densidade é 1,12 gramas por centímetro cúbico. Se ela está completamente carregada, aí você tem uma densidade maior, 1,2 a 1,4 gramas por centímetro cúbico. Então, é por isso que um dos testes que se faz quando a bateria é aberta, é ventilada, então, é que você vai colher o seu eletrólito, tá vendo a sua solução eletrolítica, e você vai medir a densidade. Se a densidade estiver entre 1,2 a 1,24 gramas por centímetro cúbico, você está com a bateria carregada. Se ela estiver com 1,12 gramas por centímetro cúbico, então você vai ter a bateria descarregada. Então, a gente falou do, do que acontece no lado catódico, que é no polo positivo, que é o dióxido de chumbo, certo? Agora, falando um pouco do que acontece no lado anódico, né, que é o polo negativo, que é composto pelo chumbo poroso. Esse aqui é o chumbo poroso. Ele é o ânodo, tá vendo? Ele reage com o quê? Ele vai reagir com o íon sulfato, tá vendo? Se lembre que quando você colocou o ácido sulfúrico na água, você obteve o íon sulfato e o íon hidrogênio. Então ele vai reagir com o íon sulfato. Esse íon sulfato aqui, ele vai se agregar, ó, vai se combinar, reagir quimicamente com o íon poroso, com o chumbo poroso, e vai provocar também a formação do sulfato de chumbo, tá vendo? Sulfato de chumbo. Aí nesse caso, ele vai liberar os dois elétrons, tá vendo? Libera dois elétrons. São aqueles dois elétrons que vão para o catodo. Então, recordando o que a gente disse, recordando apenas o que a gente disse, você tem aqui o catodo, tá certo? Que originalmente era o dióxido de chumbo. Ele vai, na reação com o íon sulfato e o íon hidrogênio, aqui, ó, tá vendo? Ele vai formar, como eu disse, o sulfato de chumbo aqui, tá vendo? Ele vai formar a camadazinha de sulfato de chumbo e vai receber dois elétrons. Dois elétrons. Esses dois elétrons ele vem justamente aqui, ó, do anodo. Esses dois elétrons vêm justamente do anodo. Então ele vem aqui, ó, e vai fornecer os dois elétrons. Tá certo? Esse elétron aqui é o chumbo poroso.
esses dois elétrons, esse anodo é o chumbo poroso, tá bom? Que vai se combinar também com o íon sulfato e vai formar também uma camada de uma camadazinha aqui, do mesmo jeito que formou aqui, vai formar também aqui, ó, tá vendo? Uma camada de sulfato de chumbo. Aqui, sulfato de chumbo, sulfato de chumbo. Tá bem? Aqui é o ambiente da solução eletrolítica, tá bom? Então você tem esse sulfato de chumbo, lembrando, é a formação da resistência interna que nós consideramos no circuito elétrico, certo? Então aqui é o eletrólito ele tem os íons hidrogênio e o íon sulfato, ele vai reagir de um lado com o cátodo, que é formado pelo dióxido de chumbo, vai formar uma camada de sulfato de chumbo e vai receber dois elétrons. De quem? Do anodo, porque o íon poroso, o chumbo poroso, ele vai reagir com íon sulfato, liberando esses dois elétrons, e esses dois elétrons vão justamente para o outro lado da reação. Tá bem? Bom, então, no caso, no carregamento, quando você coloca tensão na bateria, para o polo positivo, se lembra que o polo positivo aqui é o cátodo, tá vendo? O cátodo, tá vendo? Que é o nosso dióxido de chumbo. Dióxido de chumbo, tá? Então, no processo de carregamento, o sulfato de chumbo e a água reagem quimicamente, resultando novamente no dióxido de chumbo, tá vendo? Recuperando o dióxido de chumbo e no íon sulfato. Então, você tem aqui o sulfato de chumbo, tá vendo? Ó? Aquela camadazinha que se formou. Aí ele vai reagir com a água, tá vendo? Ó? Novamente formando o dióxido de chumbo, restituindo o dióxido de chumbo, tá vendo? Ó? Restituindo o íon sulfato e restituindo o íon hidrogênio. Tá claro? O que é que aconteceu? Houve uma diminuição, ó, da água. A água diminuiu. A água diminuiu com essa reação, tá bom? Então a molécula de água desapareceu e você voltou a ter os íons sulfato e o íon hidrogênio. E também voltou a ter a integridade do seu dióxido de chumbo, tá bom? Com relação ao anodo, com relação que é o polo negativo, com relação ao anodo que é o polo negativo, no processo, quando se trata do carregamento, que você está colocando tensão na bateria, o sulfato de chumbo, ao receber os dois elétrons, tá vendo? Se transforma novamente em chumbo poroso e no íon sulfato, tá vendo? Então, o sulfato de chumbo, ao receber os dois elétrons do carregamento, ele vai voltar a ser chumbo poroso e vai liberar o íon sulfato para a solução. Tá bom? Então,
Deixa eu ver aqui que eu vou pegar nova imagem aqui, ó. Só pegar a nova imagem aqui. Bom, vou colocar a imagem aqui novamente. Eu tive uma certa dificuldade de colocar. Eu vou colocar. Deixa eu ver aqui. Bom, então chegou aqui, né? Então, a formação de gases no processo de carga. Quando a bateria já está totalmente carregada, se o processo de carregamento não foi interrompido, então veja bem que a gente está aqui com a seguinte situação: a bateria já está carregada e você não interrompeu o processo de carregamento. A energia elétrica que continua entrando não é mais usada para transformar o dióxido de chumbo, ou o sulfato de chumbo. Se lembra que o sulfato de chumbo é aquele que forma a resistência elétrica da bateria. Veja que ele vai no carregamento, a gente acaba de dizer que ele vai se transformar novamente em dióxido de chumbo e chumbo, né? Restituindo as condições originais do catodo e do anodo, tá bom? Então, mas quando ele está completamente carregado, ele vai parar esse processo, ele não vai mais reagir e restituir o dióxido de chumbo e o chumbo poroso. Em vez disso, essa energia extra começa a eletrolizar a água que existe no eletrodo, tá bom? No eletrodo positivo, a água se decompõe e libera oxigênio, e no eletrodo negativo, a água se decompõe e libera o H2, certo? Então você veja aqui que ele não vai servir mais para fazer aquela restituição, tá bom? Como ele vai produzir? Só um minutinho aqui que eu estou com uma certa dificuldade de fazer a gravação dessa imagem, mas é simples. Deixa eu ver aqui. Ocorreu só um probleminha aqui no nosso programa, mas é perfeitamente sanável. Isso, chegou aqui. Pronto. Bom, então, você vai ter um aumento da temperatura. A produção de hidrogênio e os processos de recombinação são exotérmicos, resultando no consequente aumento da temperatura da bateria, de forma que é desejável que os controladores de carga sejam dotados de sensor de temperatura. Então, o que eu quis dizer é que quando você tem um excesso de carregamento, você já carregou a bateria, então aí você continuar insistindo nisso aí, você vai ter a liberação de calor. Então você pode ter um problema de aquecimento da bateria, tá bom? Então, pessoal, vamos ficando por aqui, essa primeira parte da aula, e na continuação vamos ver mais outros assuntos relacionados à bateria.